Nessa aula a gente vai falar sobre o grande problema de Machine Learning, que é a questão do sobreajuste. É o principal problema técnico de modelos de inteligência artificial. Né? E quando é que acontece o sobreajuste? Em geral, quando você tem modelos muito complexos, que modelam muito bem os seus dados hoje, que você usou para definir esse modelo, mas que não vão generalizar bem para dados futuros. Tá? Por quê? Porque esses modelos acabam decorando os seus dados em vez de entender os padrões gerais dos dados. Tá? Ou seja, eles não são generalizáveis. Né? Eles funcionam muito bem para a tua amostra atual, mas não para a amostra futura. E por quê? Porque dados são influenciados por fatores aleatórios e erros de medida. Tá? Então, a tua amostra futura não vai ser perfeitamente igual à tua amostra atual. Então, é importante que o teu modelo de Machine Learning entenda os padrões, mas que não modele perfeitamente cada imperfeição dos teus dados. Tá? E a gente entra aqui no famoso viés, no famoso trade-off entre viés e variância. Tá? O que é o viés? É o erro gerado pelo uso de modelos para dados reais. Tá? Então isso sempre gera um problema quando você tenta modelar dados reais, né, transformar dados reais em um modelo de Machine Learning. E a variância é quando pequenas mudanças nos seus dados levam a uma mudança muito grande nos seus parâmetros. Tá? Isso fica mais claro nesses gráficos aqui do lado. Então, o primeiro gráfico, né, então imagina que a gente está tentando modelar, predizer o preço das casas baseado no tamanho das casas. Então, o nosso X é o tamanho das casas e o nosso Y é o preço das casas. Vocês veem aqui nesses gráficos que existe uma associação positiva e marginalmente decrescente entre o tamanho das casas e o preço das casas. Ou seja, quanto maior o tamanho das casas, maior o preço das casas, mas essa associação vai declinando, né, em termos de aumento, aumento marginal decrescente. Tá? Vocês veem o primeiro gráfico, ele modela perfeitamente todos os pontos dos dados, tá? Mas ele não entendeu o padrão dos dados, ele não entendeu que é um aumento positivo marginalmente decrescente. Tá? Ou seja, quando vier um novo xzinho, um novo dado, ele vai errar, tá? Porque ele não entendeu a estrutura dos dados. O segundo é o oposto, né? É um modelo com alto viés, muito simples, né? Que é simplesmente uma linha reta que também não entendeu o padrão dos dados, também não vai ter uma boa performance em dados futuros. Em terceiro lugar, vem o tipo de modelo que a gente quer. Tá? Então, um modelo que não necessariamente passa perfeitamente por todos os dados, mas ele entendeu o que está acontecendo. Entendeu que é um aumento positivo marginalmente decrescente. Tá? Quando vier um novo xzinho ali, ele vai acertar perfeitamente ou quase perfeitamente esse resultado. Tá? E como é que a gente avalia se o modelo está com sobreajuste ou não? A gente avalia testando sempre em novos dados. Tá? Então a gente nunca está interessado na performance preditiva do nosso modelo, dos nossos dados que a gente usou para definir o modelo. Porque isso é muito fácil. Tá? É muito fácil você modelar perfeitamente cada ponto dos seus dados e conseguir uma performance perfeita ou quase perfeita. Tá? Então a gente está sempre interessado em dados que o algoritmo nunca viu. Tá? E se a performance do algoritmo cair com esses dados que o algoritmo nunca viu, você tem um problema de sobreajuste, tá? Em geral. Tá? Então, em geral, você fez um modelo muito complexo, né, que funcionou perfeitamente aqui, ou seja, uma performance preditiva altíssima. Na hora que você bota uns dados novos, mesmo que são bem parecidos, mas que ele nunca viu, ele vai errar. Por quê? Porque ele está muito complexo em geral. Tá? Qual que é a solução? A solução mais interessante é você testar a qualidade do teu algoritmo em dados futuros. Tá? Então, por exemplo, você treina o teu algoritmo, né? Você define os parâmetros e hiperparâmetros, que a gente já vai ver o que é, nos dados de 2016, por exemplo, e testa se ele acerta os dados de 2017. O problema é que muitas vezes a gente não tem dados futuros, né? A maioria das pesquisas são coletadas ao mesmo tempo, né? No mesmo ano, nos mesmos meses, etc. Tá? Então o que a gente faz? A gente faz uma separação aleatória dos nossos dados. Tá? Então a gente separa parte dos dados para treinar o algoritmo, para definir o algoritmo, definir os parâmetros e hiperparâmetros, fecha ele aqui, deixa ele bem fechadinho aqui, tudo definido aqui, e simplesmente joga esses dados nesse algoritmo definido, esses dados novos, né, nesse algoritmo. E aí você vê se ele tem uma boa performance preditiva. Tá? O geral que é comum definir 70% para treino e 30% para... Então a gente chama de treino isso, né? Então treino é os dados que são usados para definir o algoritmo,
né, e teste esses dados novos que o algoritmo nunca viu, que a gente só usa no fim. Depois que a gente já definiu tudo, todas as características do algoritmo, a gente testa nesses dados novos. Tá? Que tecnicamente é como se fossem dados futuros, né, considerando que venham da mesma população, né, porque foi um sorteio aleatório entre treino e teste. Tá? Se você tiver muitos dados, em geral, você deixa mais para o treino. Tá? Então, se tiver dados muito grandes, é comum você deixar 90% para o treino e 10% para teste. Tá? Então, em geral, quando você tem muitos dados, é melhor deixá-lo no treino. Para problemas de classificação, é importante prestar atenção na mesma distribuição. Tá? Então, garantir que minimamente, se o treino tem 30% de pessoas com hipertensão, o teste também tenha 30% de pessoas com hipertensão, se o teu objetivo for predizer hipertensão. Tá? Então, você faz uma amostra aleatória estratificada, tá? Por essa variável de desfecho. Tá? Então, agora, o que significa definir o modelo que eu tenho falado? Né? Então, a gente define o modelo no treino. O que significa definir o modelo? Estabelecer os parâmetros do modelo, que isso é feito automaticamente pelo algoritmo, e definir os hiperparâmetros do modelo, que é feito pelo pesquisador. Os hiperparâmetros são aqueles ajustes que você tem que fazer no modelo. Aqueles parafusos que você tem que apertar, em geral, regularizadores. Tá? Em geral, são tentativas de controlar a complexidade dos modelos. Tá? Por quê? Porque o modelo tem um objetivo de vida, que é a performance preditiva, nos dados que ele tem hoje. Tá? Então, ele vai fazer uma coisa necessariamente super complexa, porque ele quer acertar os dados de hoje. Né? E aí você entra no desafio que ele vai acabar descrevendo os seus dados de hoje. Então, o que você faz? Você insere hiperparâmetros, que em geral são regularizadores, para segurar essa complexidade, impedir que ele fique muito complexo. E a ideia dos regularizadores é essa, tentar melhorar a performance de teste, em vez do algoritmo que está preocupado com a performance de treino. Então, você impede ele de ficar muito complexo. Você força ele a errar mais aqui no treino para acertar no teste, acertar em dados futuros. Porque em Machine Learning a gente sempre está interessado em dados futuros, sempre. Tá? E como é que a gente seleciona os valores de hiperparâmetro? Pela melhoria da performance preditiva. Tá? Qual que é o problema disso? A gente não pode usar dados de teste, tá? que é onde a gente vai testar a nossa performance preditiva final. A gente tem que usar os dados de treino, esse 70% aqui, para definir esses hiperparâmetros regularizadores. Qual que é o problema? Você sempre quer testar performance em dados que o algoritmo nunca viu. O que é difícil aqui, porque você está no treino, o algoritmo vê esses seus dados. Então, qual que é a solução aqui? Realizar validação cruzada. Tá? Que é o mais comum, é a validação cruzada de 10 partes, ou tenfold cross-validation. Tá? E qual que é a ideia da validação cruzada? Então, no treino, você divide os seus dados em 10 partes, aleatoriamente. Tá? Treina em 9 dessas 10 e testa nas outras 10%, a performance preditiva aqui. Então, você define os teus dados, os teus parâmetros aqui nos 9 e testa nesses 10% que ele nunca viu. E aí você faz os mesmos para os outros 9, para deixar um outro de fora, né? Então aí você testa aqui nesses 8, deixa de fora, você treina nesses 8, deixa um de fora e treina nesse último também, para deixar os outros 10% de fora, depois outros 10%, depois outros 10%, depois outros 10%. Tá? Isso para cada hiperparâmetro. E aí você faz a média da performance preditiva de teste, que nesse caso é dentro do treino. Tá? E aí você compara como esses hiperparâmetros estão mudando a performance preditiva dos seus modelos. E é assim que a gente seleciona o hiperparâmetro com melhor performance, utilizando esses resultados para cada um desses hiperparâmetros, feito 10 vezes, tirado uma média desses resultados. O problema é que alguns algoritmos têm mais do que um hiperparâmetro, têm mais do que um desses regularizadores. Né? Como é que você resolve isso? Fazendo um grid search, que a gente chama, né? Que é testar todas as possíveis combinações dos valores selecionados para esses hiperparâmetros. Tá? Então imagine que você tem dois hiperparâmetros, o hiperparâmetro A e o hiperparâmetro B, que você selecionou como possíveis valores para cada um deles, de A 1, 5 e 10 e de B 50, 100 e 150. Você testa essas combinações entre eles, ou seja, A1, B50, você faz toda aquela sequência de validação cruzada. Depois A1, B100, faz toda aquela sequência. Depois A1, B150, depois A5, B50. Você faz isso todas as vezes, você vê as melhores combinações desses hiperparâmetros. E faz a mesma coisa para todos os algoritmos depois. Tá? Uma coisa importante é, por que as pessoas perguntam, mas por que tem que testar tantos algoritmos?
né, que é uma característica mesmo de machine learning. Né? Então, ao contrário de estudo de inferência, que em geral você faz uma regressão, e é o que a maioria das pessoas usam, em machine learning a gente testa vários modelos. Por quê? Por causa do teorema de não há almoço grátis. O que esse teorema diz? Em um infinito conjunto de dados, um algoritmo pode ser melhor para esse conjunto, para um conjunto específico. Então, imagine toda a distribuição possível de dados, né, vai ter uma distribuição dessas infinitas que um algoritmo vai ser melhor, por mais simples que ele seja. E a única forma de você saber qual algoritmo vai ganhar para esse problema específico é testar a performance de todos. Por quê? Porque cada algoritmo procura dados de uma forma diferente, procura padrões de uma forma diferente nos dados. Tá? Então, um procura aqui, outro procura desse jeito, outro procura desse jeito. Então, para esses dados, com essas características, esse algoritmo tem boa predição, para aqueles é outro algoritmo que tem. O grande segredo é que isso é na teoria. Tá? Qualquer algoritmo pode ganhar. No mundo real, a gente vê que quase sempre os mesmos algoritmos ganham. Tá? Quase sempre, não sempre. Tá? Em geral, quais Random Forest, XGBoost, Deep Learning para dados de imagem ou dados de linguagem. Tá? Então, no mundo real, você vê que alguns algoritmos ganham mais que outros, mas a gente sempre testa, pode ser que para esses dados específicos seja um outro algoritmo. Então, a gente testa no nosso laboratório cerca de 15 a 20 algoritmos diferentes, né? Fecha eles no treino e aí compara eles no teste, faz um ranking. Tá? E divulga esse ranking. Então, para esse problema específico, o melhor algoritmo é Random Forest, o XGBoost, o redes neurais ou os Sports Vector Machines. Como é que a gente mede performance? Tá? Em problemas de regressão, tá? Ou seja, problemas em que o desfecho é uma variável contínua. Por exemplo, eu quero predizer a glicemia, quero predizer né, a pressão arterial dessa pessoa, o EMC, sei lá. O que a gente usa? A gente usa o RMSE, Root Mean Squared Error. RMSE. Tá? Onde a gente usa o erro, né, ou seja, o valor real menos o valor predito, a gente eleva ao quadrado, faz a somatória, divide pelo número de observações para tirar uma média e para voltar para a escala original a gente tira uma raiz quadrada. Tá? Esse é o RMSE, é a forma mais comum da gente analisar. Então, a gente está basicamente analisando o erro de predição, né, elevado ao quadrado, somatório, divide pelo número de observações e tira a raiz quadrada. Por quê? Porque a gente elevou ao quadrado para voltar à mesma escala. Esse é o mais comum, é que a maioria dos estudos usam, mas existem outras possibilidades, o R quadrado, o erro absoluto médio, mas em geral é o RMSE. Tá? Então isso é um problema de regressão, onde a tua variável de interesse, o teu desfecho, né, a variável a ser predita é contínua. Para problemas de classificação temos um problema. Tá? Para problemas de classificação é mais difícil. Tá? Não é tão simples assim analisar a performance preditiva. Então geralmente os modelos de classificação produzem dois resultados. Né? A probabilidade individual do desfecho. Né? Então, o problema de classificação é quando a variável a ser predita é qualitativa. Por exemplo, a pessoa vai morrer em 5 anos ou não. A probabilidade individual dessa pessoa morrer em 5 anos e a categoria predita. Normalmente, se é mais que 50%, você fala que ela vai morrer, se é menos que 50%, se tiver que decidir, né, sim ou não, você fala que não. Tá? O que as pessoas, em primeiro lugar, pensam na forma de medir a performance preditiva? Utilizar a acurácia, ou seja, a proporção de acertos. Ou seja, quantas pessoas que o meu algoritmo fala que vão morrer em 5 anos, de fato morrem em 5 anos. Tá? Ou quantas pessoas o meu algoritmo fala que vai ter câncer em 5 anos, que de fato tem câncer em 5 anos. Tá? Isso que é a primeira coisa que as pessoas pensam em utilizar. Qual que é o problema disso? O problema disso é que o algoritmo de machine learning é malandro. Tá? Se você tiver um desfecho raro, então imagine que nesse caso de câncer, só 1% da população da tua amostra desenvolve câncer, o que ele vai fazer? Vai falar que ninguém vai ter câncer. E vai acertar 99% dos casos. Tá? O algoritmo de machine learning é malandro, ele tem um objetivo de vida, que é acertar. Se você falar acerta e pronto, é tudo que me interessa você acertar, em desfechos raros ele vai falar que ninguém tem. E vai para casa felizão da vida. Acertei 99% dos casos. Sou o melhor algoritmo do mundo. Tá? Mas que tipo de informação isso traz? Nada. Então imagine que você quer identificar quem vai ter câncer em 5 anos ou quem vai morrer em 5 anos para iniciar cuidados preventivos. Né? Se ele fala que ninguém vai ter câncer, não te traz nenhuma informação interessante. Né? Então você prefere perder em acurácia desde que ele acerte casos de câncer. Tá? Desde que ele acerte uma boa parte das pessoas que vão ter câncer.
Tá? Então, por mais que ele erre mais, ele está acertando mais quem vai ter câncer. E como é que a gente avalia isso, acertos e erros? Via uma matriz de confusão, que é uma análise da concordância visual entre predição e realidade. Então, aqui na linha a gente tem a predição, né, de um algoritmo hipotético, com dados hipotéticos, e na nossa coluna a realidade. Então, 24 pacientes tinham câncer e o algoritmo falou que de fato eles iam ter câncer. 10 pacientes não tiveram câncer e o algoritmo achou que ia ter câncer. 36 pacientes tiveram câncer e o algoritmo achou que não ia ter, e 130 o algoritmo acertou que não ia ter e não teve mesmo. Aqui a gente pode fazer duas análises interessantes, que é a análise de sensibilidade e a análise de especificidade. Sensibilidade é o número de verdadeiros positivos, né, dividido pelo número de positivos. Tá? Então, proporção de acertos total do nosso desfecho positivo. Especificidade é o número de verdadeiros negativos dividido pelos negativos. Ou seja, quantos eu estou acertando das pessoas que não têm câncer no caso. Tá? E nesse exemplo aqui, então, a nossa acurácia é de 77%, mas a nossa sensibilidade é baixa, de apenas 40%, e a nossa especificidade é mais alta, de 93%. Então, precisa ver, né, provavelmente, essa qualidade, essa predição não é tão boa, né? Quais são possíveis possibilidades pelas quais não é boa? Um grande problema é que as categorias são bem desbalanceadas. Então, a maioria das pessoas não desenvolveu câncer. Tá? E para isso, em geral, os algoritmos não lidam bem. Eles preferem categorias balanceadas, 50-50. Então, a gente tem 3 estratégias para lidar com isso. Ou upsampling, né, onde você tem a categoria minoritária, você aumenta a correposição, você faz um sorteio dessas mesmas observações com reposição, até igualar. Né? Você tem o downsample, que você diminui, você faz um sorteio da categoria mais comum, para se igualar a menos comum. Tá? E você tem o smooth, que é uma junção das duas. Tá? Para ter um melhor balanceamento entre essas categorias dos seus dados. Outro problema, você pode ter preditores ruins ou poucos dados. Né? Então você tem que coletar mais variáveis ou coletar mais dados. Tá? Então a gente falou sensibilidade e especificidade, são 2 valores, né? A gente sempre quer um valor só, né? Porque se o algoritmo tem melhor um e pior outro, né? Como é que você escolhe? Então, em geral, a gente analisa a curva ROC, que é a Receiver Operator Characteristic, que é a curva de Receiver Operator Characteristic, tá? Que junta essas 2 informações, mudando o threshold do que você considera positivo e negativo. Nesse exemplo anterior, a gente considerou 50% como câncer e abaixo de 50% não câncer. Ou seja, se a probabilidade da pessoa ter câncer, o algoritmo falava, é acima de 50%, a gente falava, essa pessoa vai ter câncer, e abaixo, não câncer. O que você pode fazer é mudar esse threshold, e melhorando a sensibilidade, que no nosso caso foi bastante ruim, sem diminuir muito a especificidade. Então, se você mudar o threshold para 30%, ou seja, acima de 30% você fala que tem câncer e abaixo não vai ter câncer, você consegue melhorar a sensibilidade para 60%, e piorar a especificidade menos para 78,6%. Tá? Então essa daqui é a curva ROC desse nosso exemplo, né? Que analisa a diferença na especificidade e sensibilidade de acordo com mudanças no threshold. Tá? Então a gente tem o nosso threshold original de 50%, né, que obteve uma especificidade 0,93 e uma sensibilidade 0,4, né, e o nosso threshold de 0,3, de 30%, conseguiu uma especificidade de 0,78 e uma sensibilidade de 0,6. Tá? E você define qual o threshold mais interessante para a tua análise em questão. Tá? O ideal na curva ROC é sempre ter uma curva mais à esquerda e mais para cima, tá? E a linha diagonal é o modelo ineficiente. Então você sempre quer ter uma área abaixo da curva de 1, né? Ocupa todo o teu espaço aqui da curva ROC, que seria um resultado perfeito. Ineficiente seria 0,5 e nosso exemplo, nesse caso, é 0,78 de área abaixo da curva. Tá? Para algum desfecho de saúde, é fundamental a gente pensar em termos de sensibilidade e especificidade. Por exemplo, em teste de HIV/AIDS, né, o importante é diminuir falsos negativos, ou seja, você não quer dizer que essa pessoa não tem HIV/AIDS, né, quando de fato ela tem, ela vai embora e espalha ainda mais o vírus. Né, falso positivo já não é um problema tão grande porque a pessoa pode refazer. Ela certamente vai refazer esse exame se vier alguma indicação de resultado positivo. No caso de cuidados paliativos é o oposto. Tá? Então é importante diminuir falsos positivos. Ou seja, você não quer dizer que essa pessoa
você não quer falar para essa pessoa que ela vai morrer em breve, quando de fato ela tem uma alta expectativa de vida e vai se beneficiar do tratamento que ela está recebendo. Tá? Então, dependendo do caso, você tem que pensar o que é importante para você. Diminuir falsos positivos ou falsos negativos. Tá? Cada pesquisa tem esse problema. Tá? Você pode também detectar onde a predição está errando, via gráficos de calibração, onde você separa as observações segundo o grupo de probabilidade predita, por exemplo, 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, etc. E em cada grupo identificar quantos de fato apresentaram o evento. Como, por exemplo, nesse exemplo aqui de gráfico de calibração, de dois algoritmos, que é o Quadratic Discriminant Analysis e o Random Forest. Você vê que nesse caso, o Random Forest está muito mais próximo da linha da diagonal, então você vê que ele erra, ele tem uma distribuição mais balanceada das suas predições, seus valores preditos. Tá? E por fim, queria falar sobre a importância das variáveis preditoras. Tá? Em alguns algoritmos é muito fácil, por exemplo, regressão linear que a gente viu. Então você vê pelo tamanho dos betas, por exemplo, qual variável, dado que as contínuas foram padronizadas, qual variável contribuiu mais para a predição. Tá? Mas em alguns outros algoritmos é mais difícil, tá? Porque às vezes nem tem coeficientes, etc. Tá? Então, como é que normalmente é resolvido isso? Você permuta os valores da variável, que você quer analisar a importância dela, e ver como essa permutação de valores piora o teu erro de predição. Por quê? Porque se piorar muito, é porque essa variável está sendo muito utilizada para a predição. Tá? Então você vai mudando esses valores, se a tua predição vai piorando, é que o algoritmo está usando muito essa variável. Tá? Muito importante aqui, isso não é inferência. Tá? Você só está vendo a importância preditora das variáveis. Tá? E os algoritmos, eles às vezes tomam umas decisões de tipo, tirar uma variável muito parecida com outra e botar outra mais importante quando elas são muito colineares, etc. Por exemplo, no nosso estudo de expectativa de vida, a gente encontrou que a variável mais importante para a predição da expectativa de vida dos municípios é a proporção de domicílios com geladeira. E por que isso? Porque é uma proxy de renda. Tá? Não é o fato de você botar uma geladeira nessa casa que você vai dobrar a expectativa de vida dessas pessoas. Ele simplesmente está identificando, esses municípios que poucos domicílios têm geladeira são municípios pobres. Por quê? Porque a renda é muito mal mensurada no Brasil. Então as pessoas, muitas pessoas não têm carteira assinada, a renda varia muito de um mês para o outro, um mês tem zero, outro mês tem uma renda alta, etc. Tá? Então é simplesmente uma proxy. Tá? Não é inferência, não é causalidade, não é associação. Então é importante deixar isso bem claro, para a gente sempre ter muito cuidado quando a gente tentar interpretar importância preditiva como se fosse alguma associação, como se fosse alguma causalidade.